Olá a todos. Este áudio será para explicar a proposta do nosso movimento Estado Livre, ou se preferir chamar, Estado Livre Paulista. Essas propostas aqui colocadas, que vocês vão ouvir até o final, já foram colocadas em nossas postagens antigas, em nossos anteriores grupos fechados e também em nossas páginas. Porém, tem um grupelho aí chamado SPL que copiou as nossas ideias e apresentam como se fosse deles. Então é necessário que vocês saibam que essas ideias que nós iremos apresentar aqui são nossas. Nós é que elaboramos essas propostas e não eles, ok? Muito bem, posto isto, vamos lá. A nossa proposta, a nossa intenção de separar São Paulo é de fazer o seguinte. Tornando São Paulo independente, o nosso modelo de Estado deve ser de apenas duas instâncias. Apenas duas. No que consiste isso? Na seguinte coisa. O Estado de São Paulo atual, ele tem o governo estadual e tem as prefeituras, ok? Assim como todos os demais estados do Brasil. Assim como também nos Estados Unidos, cada estado tem o seu governo estadual e tem as suas prefeituras, tem os seus condados. A mesma coisa. Como São Paulo faz parte ainda do Brasil, nós vivemos então numa república, entre aspas, né, de três estágios ou três instâncias: a instância federal, a instância estadual e a instância municipal. Separando São Paulo do Brasil, ocorre o seguinte: nós não vamos necessitar de três instâncias. Vamos continuar apenas com as duas que nós já temos hoje. Por quê? Separando São Paulo do Brasil, o governo federal brasileiro vai para o espaço, ou seja, deixamos de arrecadar impostos para essa porcaria, nos livramos desse peso, nos livramos dessa praga e ficamos apenas com o nosso estado, que será o nosso país. O nosso atual governo estadual, ele será mantido e será transformado no nosso governo federal. Então, o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual, será transformado então na sede do nosso governo federal. E as prefeituras que aí estão, elas continuam, não serão alteradas. Não haverá também divisão interna do nosso território em estados ou províncias, como tem certos grupos aí que querem fazer isso, né? Não há necessidade disso. Por quê? Porque o território é um território pequeno, do tamanho da Grã-Bretanha. Não há necessidade de divisão em estados, pois não tem tamanho continental. O Brasil é um país de tamanho continental, por isso o país ele foi dividido em vários estados. Os Estados Unidos também é um país de tamanho continental e tem vários estados. Como São Paulo é um país pequeno, do tamanho da Grã-Bretanha, não haverá necessidade de dividir internamente em províncias ou estados, porque o território já é pequeno, então as próprias prefeituras administram os seus próprios municípios. Simples assim. Com essa medida, a gente economiza muito, tá? Diminui muito o tamanho do estado, enxuga o tamanho do estado, mantém apenas o tamanho necessário para atender às necessidades necessárias. Não há necessidade de criar estados internos para depois criar eleições para governadores dentro dessas províncias ou dentro desses estados. Não há necessidade. Apenas haverá necessidade para eleger um presidente para governar o país e os prefeitos, cada um no seu município. Só isso. Veja que economiza bastante. Outra proposta nossa é que todos os municípios, todos, sem exceção, todos os municípios que tiverem menos de 10 mil habitantes, eles deverão ser incorporados às cidades maiores, mais próximas, ok? Então, se tem um município pequeno com 8 mil, com 7 mil, com 5 mil habitantes, esses municípios pequenos deverão perder o status de município e passarão a ser distritos dos municípios maiores vizinhos, ok? Por exemplo, a cidade de Uchoa. É só um exemplo, ok? Tem várias cidades que podem ser citadas, mas eu peguei esse que foi o primeiro que veio à minha mente. Uma cidade chamada Uchoa, que fica próxima da cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado. Então esta cidade é uma cidade pequena e ela pode ser então incorporada como distrito da cidade de São José do Rio Preto. Tá? Isso é apenas um exemplo, ok? Você pode fazer isso com todas as outras cidades
né, de todo o estado, porque tem muitas cidades pequenas, muito pequenas, que algumas não chegam nem a 3.000 habitantes, mas tem status de cidade independente. Então, cidades assim, tem prefeitura, tem secretários, existem vereadores, ou seja, são cargos a mais. Ou seja, é mais Estado, mais encargo social, mais impostos. Então, quanto mais nós pudermos economizar, melhor. Sendo que não há necessidade disto. O que pode ser feito é o seguinte: é incorporar essas cidades pequenas como distritos das cidades maiores e, nestas cidades pequenas, ter, por exemplo, um administrador local que pertence à prefeitura da cidade maior, que fica responsável pela administração local daquela cidade. Só isso. E veja que economiza muito. Diminui-se o tamanho do Estado, diminui o tamanho de funcionários, diminui a necessidade de impostos e assim facilita a vida para todos. Com esta medida de duas instâncias, vale para também o governo, não para o executivo, mas vale também para o judiciário. Então haverá os fóruns municipais, que será a instância municipal, quando a pessoa for processar alguém, entrar com alguma ação ou ser processado, será julgado no fórum da sua cidade. Caso o julgamento seja um julgamento injusto, a pessoa achou que não foi julgada conforme a lei, ela pode recorrer. Neste caso, vai para a instância federal, onde um juiz federal examinará o processo e, vendo que houve erro, ele julga o juiz que cometeu o erro. Essa é a nossa proposta. Julga o juiz que cometeu o erro, e se o juiz cometeu o erro, ele será exonerado. Simples assim. E não receberá aposentadoria, como ocorre hoje no Brasil. Que o juiz vem de sentença, comete erros, faz todo tipo de barbaridade e ele é punido, entre aspas, com aposentadoria integral. Isso não é punição, certo? Todo mundo acredito que esteja de acordo com isso. Nossa proposta é: houve um julgamento errado, então o juiz será processado pelo Tribunal Federal e será exonerado. E o processo volta então para a primeira instância para ser julgado por outro juiz. Ok? Essa é a nossa proposta. Duas instâncias e só. Outra proposta que nós queremos é colocar na Constituição o seguinte artigo como cláusula pétrea, ou seja, cláusula pétrea significa aquela cláusula ou aquele item que não pode ser mudado nem tirado através de emenda constitucional, porque a Constituição ela pode ser adaptada, corrigida com o passar do tempo. Para isso existem as tais emendas. Emenda significa corrigir ou alterar aquela parte que é necessário alterar da Constituição. E tem aquela parte chamada cláusulas pétreas, que são as partes que não devem ser mexidas em hipótese alguma. Só se um dia houver uma nova Assembleia Constituinte, para se fazer uma nova Constituição. Aí elas são revogadas e uma outra Constituição é colocada no lugar. Se não há isto, então estas cláusulas pétreas não podem ser removidas. Por isso que chamam cláusulas pétreas, ou seja, de pedra, é rígido, né? Inflexível, não pode ser mudado jamais. Então, nossa proposta é colocar nesta nova Constituição Paulista o seguinte item. O item de preservação da legislação contra interpretações escusas. Pode ser trocado o nome eu inventei agora, apenas para explicar o sentido da lei. Essa proposta visa obrigar que todos os legisladores, ao redigir o texto da lei, o texto tem que ser claro, inteligível, que qualquer pessoa possa compreender, em linguagem simples, em linguagem popular. Não é linguagem coloquial no sentido de gíria, não é isso. É uma linguagem simples e clara. O texto tem que conter o seguinte, tem que dizer por que a lei foi criada, qual o motivo da criação, para que ela serve, ok? E como ela deve ser interpretada, qual é o sentido da lei. Tá? E embaixo o texto técnico, jurídico, né, que será utilizado então pelos juízes, promotores, etc. Então, um texto escrito em linguagem popular clara para que todo mundo possa entender, dizendo o sentido da lei, por que ela foi criada e como ela deve ser aplicada. Tá? Qual o propósito, qual o objetivo. E abaixo dela, a linguagem jurídica, né, o mesmo texto, só que em linguagem jurídica para atender ao judiciário. Então, em vez de ser uma linguagem técnica de ponta a ponta,
ele será um texto com duas linguagens, uma linguagem clara para a população entender e uma linguagem técnica logo abaixo. E nestes textos ele deve conter o objetivo da lei, qual é a razão daquela lei ter sido criada, para que ela foi criada, para que ela serve, qual o fundamento, por que ela existe. Ela existe para quê? Para qual necessidade? Essa necessidade para a qual ela existe tem que ser explicada e o texto deve vir com linguagem clara e embaixo tem que vir constando qual a sua interpretação correta, para que ela serve, como deve ser utilizada. Assim, isso vai preservar que no futuro algum malandro tentar deturpar o sentido da lei, ele será processado com base nesse artigo da Constituição, que é um artigo contra a deturpação do sentido da lei. Então nós podemos chamar de artigo de preservação contra a deturpação da lei. Ok? Então essa é a nossa proposta. Assim, se alguém pegar um texto e tentar desvirtuar o sentido, fazer malabarismo exegético, né? Tentar extrair um sentido que não está contido ali, utilizar esta lei com outro objetivo, com outro propósito, ou buscar brechas, né? Então esse artigo na nossa Constituição servirá para isso. Então se algum advogado, algum promotor, ou um juiz, qualquer pessoa que interpretar a lei da forma errada, não daquela forma como está constando nela, então esse sujeito ele comete crime federal e vai ser preso e vai ser condenado, tá? Cadeia dura e sem fiança. É assim que tem que ser, para preservar a legislação de interpretações escusas. Ok? Então essa é uma das nossas propostas. Outra proposta nossa, então no caso do legislativo ele tem que ter também duas instâncias, assim como o executivo e o judiciário. No caso do legislativo municipal, já existem as câmaras municipais, então elas continuam como estão. No caso do governo federal paulista, que nós propomos, a nossa Assembleia Legislativa atual será transformada então na nossa Assembleia Nacional. Não haverá Congresso Nacional Paulista. Por quê? Congresso significa duas câmaras. A Câmara dos Deputados, nos Estados Unidos é chamada de Câmara dos Representantes. Aqui no Brasil é chamada de Câmara dos Deputados. Então o Congresso é formado por Câmara, né, dos Representantes ou dos Deputados, tanto faz o nome, e formado pelo Senado. Então as duas casas legislativas formam então o que se chama Congresso Nacional. Congresso. Como São Paulo não haverá estados, só haverá municípios, então não haverá necessidade do Senado, pois o Senado ele existe para representar a federação, para representar as unidades federativas, que são os estados. No caso do Brasil, existem 3 senadores para cada estado e também para o Distrito Federal. Como existem 26 estados mais o Distrito Federal, dão 27. 27 vezes 3 cada um, dão 81 senadores. Nos Estados Unidos existem 100 senadores. Então tem estados que têm mais senadores e tem estados que só têm apenas um. De qualquer maneira, somando tudo, eles têm 100, ou se eu não me engano, se não é 100 é 99. Isso tem que ser checado, mas não importa. O fato é que lá também tem senado por causa da federação, porque lá eles têm vários estados. Eles têm 50 estados. No Brasil tem 26. Então, o Senado ele só serve para isto. No caso do Estado de São Paulo Independente, que nós estamos propondo aqui, não haverá necessidade de estados, não haverá divisão em províncias. Sendo assim, a nossa Assembleia será transformada na nossa Assembleia Nacional, que haverá apenas deputados, não haverá senadores. Uma única Assembleia, uma única Câmara e só. E qual a quantidade deles? Bom, a gente pode especular aqui um valor. Por exemplo, nós temos atualmente 645 municípios. Se nós tirarmos os municípios abaixo de 10 mil habitantes e transformá-los em distrito dos municípios maiores, nós podemos aí ter em torno aí de umas 360 cidades aproximadamente. Podemos fazer isso. Algo desse tipo. Podemos então dividir o estado em regiões e pegar, por exemplo, um terço disso, 120. Então fazemos uma Assembleia Nacional
com 120 deputados. A Assembleia Legislativa atual tem 94. Então veja que não haverá um aumento muito grande. Então, 120 deputados é o suficiente. Estas são, então, as propostas de duas instâncias, do governo federal, do governo executivo, no judiciário e no legislativo. Outra proposta nossa é que a nossa economia seja de economia capitalista, evidentemente, economia de mercado, economia privada, porém com regras claras, Por exemplo, empresas não podem comprar outras. Então, se o sujeito tem uma empresa grande, ele não vai ter que ser ganancioso para comprar e derrubar a empresa do concorrente. Ele vai ter que cuidar da empresa dele. E deixa as outras empresas para lá. Se as outras vão bem ou vão mal, o problema delas. Ele não tem que sacanear e querer engolir o mercado cada vez mais, fazer aquele capitalismo predatório, ganancioso, como as empresas transnacionais, né? Que chega num país chega com grana, implanta lá tipo um supermercado com grande poder econômico, opera no vermelho, por exemplo, para derrubar a concorrência local, visto que ele tem empresas em toda parte do mundo, então ele pode operar aquela unidade no vermelho. Para quê? Para vender abaixo do custo, abaixo do preço, para poder derrubar a concorrência. Quando a concorrência quebra, eles compram todas aquelas unidades lá e faz outra coisa ou transforma em unidades do seu próprio supermercado. Né? Como já fez também o Abílio Diniz em vários municípios do estado de São Paulo, em vários locais do Brasil. Enfim. Então, esse tipo de conduta gananciosa, nós somos contra. Então, o sujeito já tem o seu supermercado, o sujeito já é rico, contente-se com sua empresa. Não queira engolir as demais. Tá? Ganância será punida. Então, a nossa proposta é essa. Economia de livre mercado, sim. Economia privada, sim. O Estado não deve se meter e criar empresas estatais, não deve. Porém, deve sim preservar o livre mercado e para garantir isso, ele tem que haver instituições que os prejudicados possam recorrer e punir os agentes econômicos negativos. Por exemplo, você tem uma padaria, é apenas um exemplo para ilustrar, para você entender. Aí aparece um concorrente sacana que faz de tudo para te derrubar. Não porque você seja incompetente, mas porque ele tem uma empresa que tem uma outra unidade em outro município e ele ganha muito dinheiro. Então ele começa a vender produtos abaixo do preço para te derrubar, com a intenção de eliminar você. Neste caso, você pode recorrer então a este órgão público que será criado e denunciá-lo. Este órgão vai lá e verifica se o preço está realmente abaixo do mercado e se for, ele será punido. Tá? E caso a sua empresa feche, aquela empresa não vai poder comprar a sua empresa, exceto que você queira. Tá? Isso tudo é para quê? Para prevenir sacanagens, que é o que mais acontece hoje em dia. Então, a economia tem que ser justa, tem que ter espaço para todos, onde todos possam empreender e todos possam ganhar dinheiro. Isso é justo. E não que as empresas gananciosas, como querem os libertários, os anarcocapitalistas, eles dizem que isso é competência, quer dizer, os pequenos são esmagados por causa dos grandes. Se a pessoa não gosta de determinado produto de uma empresa pequena, ele não compra. Ele vai comprar onde? Naquelas empresas que ele está acostumado. Agora, você não pode esmagar os pequenos só para satisfazer a ganância dos grandes. Então essa é a nossa visão. Então tem que haver economia de livre mercado, sim, mas tem que haver regras claras, objetivas e um órgão para monitorar isso tudo. Quando alguém dentro da economia de mercado se sentir prejudicado e se estiver constando na lei que aquilo que os concorrentes sacanas estão fazendo de fato é crime, então aqueles sacanas serão punidos. Se não for crime, então quem se queixou não tem razão de se queixar. Fica por isso mesmo. Então nós temos que prevenir os dumpings, os cartéis, os monopólios, os oligopólios, as fusões dessas empresas, porque elas se juntam para ganhar dinheiro, para ganhar o mercado. Empresas, por exemplo, que compram o próprio Abílio Diniz, né, do grupo Pão de Açúcar, ele comprou o Semar, o supermercado Semar, o Barateiro, não é assim? Comprou a loja Submarino, engoliu lojas americanas. Ou seja, os donos são os mesmos, mas são várias empresas com nome diferente, que na verdade não há concorrência. São os mesmos donos. Então isso tem que acabar.
Tem que haver concorrência, tem que haver liberdade, porém, liberdade dentro de regras. Liberdade dentro de regras. É isso que nós pregamos aqui. Ok? Outra proposta nossa. Proibir, criminalizar toda e qualquer ideologia marxista. Qualquer que seja sua vertente. Seja a vertente nacional socialista alemã, que é o nazismo, seja a sua vertente fascista italiana do Mussolini, seja a sua vertente espanhola do Franco, seja a sua vertente socialista soviética, seja a sua vertente socialista chinesa, cubana ou bolivariana, seja qual for. Todas essas ideologias de esquerda, de extrema esquerda, devem ser proibidas, criminalizadas. E qualquer exibição de símbolos, quaisquer que sejam eles, que façam uma mera alusão a essas ideologias, devem ser punidas. Cana dura, sem moleza para essa gente. Ok? Então essa é a nossa proposta. E temos também outras propostas culturais também, como por exemplo, uma que é polêmica, que tem gente que não vai gostar, mas nós propomos o seguinte, é banir, eu disse banir, definitivamente, todo tipo de música degradante, quaisquer que sejam elas. O exemplo clássico é o funk. Então a nossa proposta é banir definitivamente, pois isso não é cultura, isso é degradação, isso é degeneração, isso é estupidificação. Somos totalmente contra e queremos banir essa porcaria. Né? Nosso Estado não criou essa porcaria. Tá? Isso veio lá do Rio de Janeiro e deve ficar lá. Tá? Então nossa proposta é essa, é banir definitivamente essas coisas. Queremos leis rígidas, tolerância zero. Não queremos mais essa porcaria do jeitinho brasileiro. Tá? Queremos instituições sólidas. E uma outra proposta que nós temos também é o de repatriamento dos brasileiros. Tá? Porque a nossa proposta é transformar São Paulo no país dos paulistas. Dos paulistas e não dos brasileiros. O lugar de brasileiro é no Brasil. Tá? O país deles é enorme, tem um vasto território, tem terra fértil, tudo que planta dá. Como dizia a carta do Peru Vaz de Caminha, em se plantando tudo dá. Tá? Então eles têm terra fértil, eles têm terra pra caramba, tá? Eles têm um litoral vasto, enorme, tá? Tem de tudo, tem riquezas minerais incalculáveis, eles têm absolutamente tudo. O que eles não têm é vergonha na cara e vontade de trabalhar, certo? E muita corrupção. Nosso território é um território pequeno, nós não temos todos os minérios que nós precisamos, vamos precisar comprar. São Paulo sempre comprou, na verdade, todas as empresas paulistas compram, compra dos outros estados, compra de fora. A diferença é que, transformando São Paulo num país, ele vai comprar como sempre comprou, só que ele será um país. Só isso. Então, os minérios que nós precisamos continuarão sendo comprados, como sempre foi. Então, não haverá impedimento para isso. Então, esses argumentos desses otários que são contra a independência de São Paulo, eles dizem que se São Paulo se separar, não terá minério suficiente para atender a sua indústria. Falso. Isso é falso. Mentira. A Suíça também não tem minério, e importa. O Japão também não tem tudo o que precisa, ele importa. A China também não tem tudo o que precisa, ela importa. Ok? A Bélgica não tem tudo o que precisa, importa. A Holanda também não tem tudo o que precisa, importa. A Islândia não tem tudo o que precisa, importa. Entendem? Todos os países importam alguma coisa de outro país. Por que São Paulo vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa como todos os outros. Continuará comprando como sempre comprou. Simples assim. Então não existe impedimento. A nossa proposta é a seguinte, que devolver os brasileiros para o Brasil e fazer São Paulo o país dos paulistas. Então todos esses favelados, esses criminosos, essa gente toda sem condições que vem morar no estado de São Paulo, eles migram dos outros estados do Brasil para nos encher o saco. Eles fazem favela, fazem ligação clandestina de água e de luz, joga esgoto em qualquer lugar, joga lixo nos córregos, joga lixo nas calçadas, nos terrenos baldios, picham toda a cidade, ok? 95% dos criminosos ou mais são descendentes desse pessoalzinho que vem de fora. Eles migram para cá e cometem crimes. Quando não é migrante que veio diretamente para São Paulo, é filho de imigrante ou neto ou bisneto ou trineto, tetraneto, pentaneto e assim por diante. É eles e a descendência deles. A maioria dos crimes cometidos no estado de São Paulo são cometidos por eles.
Eles são os maiores traficantes de droga que existem. Tá? Todas as favelas construídas que estão presentes no estado de São Paulo foram construídas por essa gente, de todos os estados, principalmente daquela região que nós já sabemos e não necessitamos citar. Ok? Então esse povo só vem para encher nosso saco. Eles vivem alardeando por aí que foram eles que fizeram São Paulo. Mentira! Não foram eles que fizeram. São Paulo já existia 450 anos antes desse pessoal vir morar aqui. Eles vieram atrás de emprego que não tem na terra deles. Tá? E aí eles começaram a migrar em massa, né? Foram enchendo a cidade de favela, de bairros pobres, de periferia, e inchou as cidades. E com esse inchaço, com mais gente necessitando comer, mais gente precisando morar, mais gente precisando estudar, evidentemente você necessita de uma produção maior para atender essa demanda. Consequentemente, não há funcionários suficientes para trabalhar para atender a demanda. Você tem que contratar mais mão de obra. Obviamente, migra mais gente para poder suprir a necessidade de mão de obra, que consequentemente aumenta a população, que por sua vez exige mais produção, que por sua vez exige mais funcionários, que por sua vez atrai mais gente, e assim sucessivamente a coisa vai crescendo, crescendo. E esse crescimento desordenado, eles dizem que foram eles que fizeram São Paulo, né? Que São Paulo é grande graças a eles. Mentira! Quem criou toda a estrutura no estado de São Paulo foram os paulistas. Os paulistas foram feitos por basicamente povos europeus, tá? Porque aqui viviam os índios, que depois por sua vez vieram os portugueses colonizadores, que foram os bandeirantes, que desbravaram São Paulo e desbravaram o interior do Brasil, ok? O estado do Tocantins, o estado de Goiás, o estado de Minas, o estado do Mato Grosso do Sul, e Paraná e parte de Santa Catarina, eu disse parte de Santa Catarina, e até Rondônia, lá em cima no mapa, todo esse território aí foi território paulista no passado. Os bandeirantes é que fizeram esse território. As cidades foram feitas pelos bandeirantes, foram feitas pelos paulistas portugueses. Muito bem. Depois, com o tempo, a coroa portuguesa, vendo o tamanho da província paulista, eles foram retalhando em pedaços menores, foi redividindo, dividindo, e São Paulo ficou o tamanho que ele está hoje. Muito bem. São Paulo, depois dessa fase, trouxe também os negros africanos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, e depois, posteriormente, trouxe os italianos e os japoneses. Né? E vieram com eles também outros povos, como vieram os espanhóis, vieram os ingleses, tem também os alemães, vieram irlandeses, vieram alguns sírios, alguns libaneses, vieram judeus, vieram asiáticos, né? Não só os japoneses, mas como armênios, por exemplo, ok? Então vieram povos de várias partes do mundo, mas que se concentraram mais na capital. No nosso interior se concentrou os espanhóis, os italianos, os japoneses e os negros, ok? E os portugueses, obviamente, que sempre estiveram presentes desde o início. Então, essa Constituição é a que formou o povo paulista. Os outros moradores que vieram do resto do Brasil são outros povos completamente diferentes. Eles não são paulistas. Paulistas são esses grupos que eu me referi aqui. Então, nós queremos, nossa proposta, nosso movimento é separar São Paulo e fazer São Paulo o país dos paulistas e não dos brasileiros dos outros estados. Quem pertence aos outros estados, nossa intenção é repatriar, devolvê-los para suas terras de origem, tá? Tanto os que migraram diretamente como seus descendentes. Mesmo que os descendentes nunca pisaram na terra deles, a nossa intenção é devolvê-los para lá, tá? Porque eles não são paulistas. Eles não têm mentalidade paulista, não agem como paulista, não têm aparência de paulista, não têm sotaque de paulista, absolutamente nada a ver com nós. Nada. Tá? E só vem para o nosso estado para nos causar problemas, para nos prejudicar. Então nós queremos que eles voltem para lá. E esse repatriamento nós queremos fazer através de um órgão chamado SNI. SNI, que é o Serviço Nacional de Imigração. A intenção desse órgão, como nós queremos fazer, é colocar também na Constituição que ele será independente dos três poderes, tipo um Ministério Público, que não é submisso a nenhum dos poderes, ele é como uma autarquia. E colocaremos também na nossa Constituição que este órgão terá decisões soberanas, que não podem ser anuladas pelo Judiciário, não podem ser
sofrer interferência do executivo e não pode sofrer nenhum tipo de alteração na legislação através do legislativo. Então, o legislativo não vai poder fazer emenda constitucional, porque o artigo que tratará do SNI será uma cláusula pétrea. O executivo não poderá nomear ninguém para cargos dentro do SNI, porque o SNI será instituído por ocasião da promulgação da nova Constituição e será feito através de cargos nomeados, e depois eles irão gerir a si próprios, e eles é que tratarão de admitir as pessoas. Tá? Então o executivo não vai se meter, o legislativo não vai alterar a legislação porque não pode, e nem o judiciário poderá anular, nem determinar que determinada pessoa fique ou saia, se não for através do SNI. Todos os poderes podem recorrer ao SNI e podem pedir ao SNI, só que as decisões do SNI serão soberanas. E se a decisão do SNI for soberana, então nenhum dos poderes pode reclamar. Então o judiciário, por exemplo, pode contestar, né, e exigir explicações por que tal pessoa foi repatriada. O SNI vai dizer por quê, ou pode dizer que não deve satisfações, e o judiciário também não vai poder recorrer. É simples assim. Então as decisões do SNI serão soberanas. Essa é a nossa proposta. E como é que se daria esse repatriamento? Seria feito então um estudo, né, das famílias, um censo feito em todo o estado, em todo o país, e as famílias serão catalogadas e todos os seus bens, né, de acordo com a declaração do imposto que elas declaram, né, imposto do IPTU e de qualquer outro imposto que ela pague. A declaração que está no imposto servirá de base de cálculo então para indenizar essas famílias. Então, se ela tem um imóvel que custa 125 mil, por exemplo, pode ser qualquer valor. Digamos que custe 125 mil. Então, quando for o momento de repatriar aquela família será comunicada pelo SNI e receberá uma cartinha e será notificada que ela tem um determinado prazo para providenciar sua residência em outro lugar. Aí terá todo um trâmite, a pessoa receberá então o valor integral, eu disse integral, o valor integral do seu patrimônio, para que ela possa então comprar uma nova residência na outra cidade, lá do estado dela, ou em outro local que ela prefira, ok? E conjuntamente o estado então vai pagar o transporte da sua mudança, podendo levá-la junto ou então separadamente pagando uma passagem. E assim será feito em levas. Então cada mês vai uma leva de famílias. Vai 150 famílias, vai 500 famílias e assim por diante. No mês, no outro, no outro, no outro e assim sucessivamente, até o prazo de 15 anos. Ou seja, de maneira lenta e gradual, para dar tempo para o mercado de ir lá e absorvendo essas pessoas e desenvolvendo a economia lá, juntamente com as empresas desse pessoal que migrou para cá, vai junto, para levar progresso para lá, porque é lá que precisa de desenvolvimento. E juntamente com isso tudo, né, indo devagarzinho, para quê? Para que a própria economia paulista vá então se adaptando às novas circunstâncias com a população reduzida. Ok? Essa é a nossa proposta. E em vez de São Paulo contratar mão de obra barata, a proposta nossa é o quê? É mecanizar tudo. Absolutamente tudo. Então, em vez de contratar mão de obra barata, existem técnicas de construção hoje em dia modernas, que dispensam mão de obra barata. Basta aplicar tecnologia. Então, se dermos educação de qualidade para os nossos jovens paulistas, em escolas técnicas decentes, nessas porcarias que nosso estado tem hoje, eles aprenderão como utilizar maquinário moderno, ferramentas modernas, etc. E aprenderão novas técnicas de fazer todas as coisas. Então, eles vão poder trabalhar como técnicos, com alta produtividade, utilizando técnicas modernas, ferramental moderno, máquinas modernas, serão muito mais produtivos e ganharão muito mais dinheiro do que se a empresa contratasse mão de obra barata. Então a empresa terá mais lucratividade e poderá pagar melhores salários, até porque os encargos no nosso país no futuro serão então encargos bem menores, os impostos serão muito pequenos, então os preços das coisas serão mais baratas. Se os custos de produção serão mais baratos, sobrará mais dinheiro para as pessoas, consequentemente as pessoas serão mais satisfeitas. Então isso é importantíssimo. E com menos pessoas nas nossas cidades haverá mais qualidade de vida do que esse inchaço populacional, do que esse trânsito maluco
do que essa banda de gente maloqueira, retardada que vem dos Estados nos encher o saco. Então nós temos várias propostas nesse sentido. E nós já abrimos várias vezes oportunidade para as pessoas entrarem para o nosso grupo, para darem suas opiniões e ajudar a desenvolver esse projeto de país. E nós estamos abertos para isso, desde que a pessoa venha fazer parte do nosso movimento. Então fica aberto o convite, e quem se sentiu interessado por nossas ideias, sinta-se à vontade. Então entre para o nosso movimento e vamos fazer essa mudança. Muito obrigado por você ter nos ouvido e tudo de bom.